foi deste local que a corte portuguesa partiu em direção ao Brasil 200 anos atrás. Aqui moravam a rainha Dona Maria I, chamada de a Pia ou também a Rainha Louca, porque ela era insana. Já fazia alguns anos que ela não governava mais, porque ela tinha problemas mentais. E o seu filho, o príncipe regente Dom João, foi um acontecimento inédito na história de Portugal e do Brasil e também da história da humanidade. Nunca antes uma corte europeia tinha deixado o seu reino, atravessado um oceano para ir governar e morar do outro lado do mundo. Portanto, era um acontecimento muito importante, mas foi um acontecimento também muito improvisado. Havia centenas de carruagens, as pessoas tiveram que empacotar os seus pertences às pressas, os utensílios, obras de arte, as roupas, móveis. Porque nos dias anteriores, o imperador Napoleão Bonaparte tinha decidido invadir Portugal. Não só isso, o Napoleão estava decidido a chegar em Lisboa e a aprisionar a corte e a destituir o príncipe regente Dom João. Então era preciso fugir muito rapidamente. Então vocês imaginam a confusão que foi esse embarque 200 anos atrás. Daqui, então, partiram centenas de carruagens, carroças, em direção ao porto de Lisboa, onde havia cerca de 58 navios à espera do embarque da corte. Além da rainha, do príncipe regente, da princesa e dos seus filhos, embarcaram também os nobres, todos os funcionários públicos mais importantes, alguns dos empresários mais influentes da época. Então estima-se que cerca de 10 a 15 mil pessoas abandonaram Portugal, às pressas, numa fuga bastante improvisada, para ir morar no Brasil. Porém, antes de continuar a nossa viagem em direção ao Brasil, vamos ver o que estava acontecendo na Europa 200 anos atrás, o que de tão grandioso a ponto de obrigar a corte portuguesa a se mudar para o Rio de Janeiro. Em 1807, Napoleão Bonaparte estava no auge do seu poder. Fazia 3 anos que tinha se autodeclarado imperador dos franceses. Ao longo de uma década, Napoleão travou inúmeras batalhas contra os mais poderosos exércitos da Europa sem conhecer nenhuma derrota. O triunfo de Napoleão representava o fim de uma etapa na história europeia, conhecida como Velho Regime, em que reis dominaram os seus países com mão de ferro e poder absoluto. O final do século XVIII e o começo do século XIX representa um momento de grande transformação na história da humanidade. Havia 3 coisas importantes a acontecer nesse período e que afetavam profundamente os destinos de Portugal e do Brasil. A primeira tinha sido a Revolução Americana, a Independência Americana de 1776, em que pela primeira vez uma grande democracia republicana moderna se estabelecia na história humana. Nunca tinha acontecido isso antes. A segunda tinha sido a Revolução Francesa de 1789, em que pela primeira vez o povo, apoiado pela burguesia, derrubou o rei e a rainha do poder. Mais do que isso, mandou o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta para a guilhotina, decapitou o rei e a rainha e assumiu o poder. E o terceiro grande fenômeno era a Revolução Industrial na Inglaterra, que havia reinventado os modos de produção. Esses 3 acontecimentos combinados espalharam uma onda de choque pelo mundo e mudaram os destinos de Portugal e do Brasil. Por quê? Neste momento, Napoleão Bonaparte havia sido chamado para colocar ordem na França. A França tinha se transformado no caos depois da Revolução, e o Napoleão Bonaparte assume o poder e se revela o maior gênio militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. Portanto, ele dominava completamente o continente europeu. Ele tinha decretado o bloqueio continental contra a Inglaterra, que era a sua grande inimiga, e precisava de mercados para os produtos da Revolução Industrial. Quem estava no meio dessas 2 grandes potências? O pequenino, indefeso Portugal. Era um país, nessa época, sem recursos, com população muito pequena, sem exército para se defender, espremido pelos interesses de 2 potências muito poderosas. O que aconteceria se a corte não fosse para o Brasil? O Dom João seria preso e deposto pelas tropas de Napoleão, ou caso ele aderisse à França, Lisboa seria bombardeada pelos navios ingleses que não queriam que Portugal caísse em mãos de Napoleão. Então a alternativa que sobrou para o príncipe regente Dom João foi embarcar toda a sua família, toda a corte, para o Brasil, protegida pelos navios da Inglaterra, que na época representavam a maior força marítima do mundo.
E fazia muito sentido, era uma ideia com bastante sensata, porque Portugal era realmente um país com recursos muito escassos, vivia constantemente ameaçado pelos seus vizinhos e a riqueza estava no Brasil. Era de onde os portugueses tiravam o ouro, o diamante, o tabaco, o açúcar, a madeira, o algodão, a carne de charque, produtos que mantinham a força, a prosperidade do Império Colonial Português. É preciso levar em conta que 200 anos atrás, os navios portugueses eram embarcações muito precárias. Não havia, obviamente, não havia ar-condicionado, não havia geladeiras, freezers para conservação dos alimentos. A comida se estragava muito rapidamente, a água apodrecia depois de 2 semanas. O escorbuto era uma doença que ameaçava e matava muita gente nas grandes travessias oceânicas. Havia infestações de pragas como ratos, baratas, piolhos. Não havia banheiro. Para que as pessoas precisassem fazer as suas necessidades, era necessário usar as cloacas, que eram buracos na murada dos navios, de onde os dejetos caíam diretamente no mar. Imagina fazer isso com ondas de 5 a 6 metros de altura. Portanto, foi uma viagem muito precária. Aliás, um dos episódios mais pitorescos da história do Brasil e de Portugal é a epidemia de piolhos no navio da Carlota Joaquina. Foi uma epidemia tão incontrolável que a única solução foi cortar o cabelo dessas mulheres carecas, jogar as perucas e o cabelo ao mar e untar essas cabeças carecas com banha de porco e um pó à base de enxofre. Essas mulheres, ao chegar ao Rio de Janeiro, ficaram envergonhadas, porque elas ainda estavam carecas e usaram turbantes. As mulheres do Rio de Janeiro, que estavam fascinadas com a chegada da corte, acharam que usar turbantes era a última moda na Europa e também passaram a usar turbantes. De maneira que usar turbantes se tornou moda no Rio de Janeiro logo depois da chegada da corte. É um episódio muito engraçado, mas ele é também muito simbólico das mudanças que ocorreriam no Brasil com a chegada da família real portuguesa. É simbólico que a mudança tenha começado pela moda e pelo comportamento, porque haveria uma transformação muito radical do Brasil, que até então era uma colônia ignorante, atrasada e proibida, e depois de 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro, estava pronto para ganhar a sua independência. E foi o que de fato aconteceu em 1822. Portugal nem de longe lembrava a metrópole vibrante dos tempos de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Os sinais de decadência estavam por todo lado. Lisboa, a capital do Império, havia muito tinha sido ultrapassada por suas vizinhas europeias. Os tempos de glória pareciam ter ficado para trás. E foi aqui que as tropas do imperador Napoleão chegaram, algumas horas depois da partida da corte para o Brasil, no dia 29 de novembro de 1807. Os 13 anos seguintes à partida da corte, enquanto o príncipe regente e futuro rei Dom João VI permaneceria no Rio de Janeiro, seria um período de muito sofrimento para o povo português, mas também de muito heroísmo. Portugal se empobreceu muito, virou um protetorado da Inglaterra, a população diminuiu, 1/4 da população portuguesa pereceu de fome, ou em batalhas, ou fugiu do país. Portugal perdeu todos os privilégios do monopólio do comércio com as suas colônias. Anos atrás, o Brasil não existia. Pelo menos não como é hoje, um país grande, integrado, de identidade muito bem definida. Até 1807, o Brasil era uma grande fazenda extrativista de Portugal. Era daqui que os portugueses tiravam produtos primários, como a madeira, o açúcar, o algodão, o tabaco, carne de charque, couro de boi curtido, a cachaça, que era um produto importante no tráfico de escravos com a África, e especialmente o ouro e o diamante. Mas o Brasil era ainda um local muito atrasado, muito selvagem. As províncias eram isoladas, se reportavam diretamente a Lisboa, aliás, eram rivais entre si. Havia uma precariedade absurda nos meios de comunicação. Não tinha ensino superior, não tinha livros, não tinha imprensa. Ou seja, o Brasil era um lugar muito simples 200 anos atrás. Mas tudo isso mudaria radicalmente com a chegada da corte. Bem, depois de atravessar o Oceano Atlântico, uma viagem de quase 2 meses, desconfortável, sem água potável, sem alimentos adequados, aqui, nesse local, que é a entrada da Baía de Todos os Santos, em Salvador, na Bahia.
Foi nesse local que os navios portugueses despontaram em 22 de janeiro de 1808. Aqui ele começa a transformar o Brasil, ele toma uma medida importante que foi a abertura dos portos. Pela primeira vez o Brasil estava livre para comercializar com as nações amigas, o que na prática era apenas a Inglaterra, mas enfim começa uma grande transformação. Depois da abertura dos portos, o Brasil foi invadido pelos produtos ingleses, numa escala nunca antes imaginada. Chegava de tudo. Muitas coisas eram práticas e úteis, como tecidos de algodão, cordas, pregos, martelos, serrotes, fivelas de arreios e ferragens em geral. Eram produtos que as fábricas inglesas despejavam em quantidades monumentais e a preços baixos, graças às novas técnicas de produção desenvolvidas pela Revolução Industrial do final do século XVIII. E este foi o local da chegada da corte, 200 anos atrás. Hoje a atual Praça 15, no Rio de Janeiro, o Dom João tinha tomado uma decisão importantíssima, que tinha sido a abertura dos portos. Pela primeira vez em 300 anos, o Brasil estava livre para comercializar os seus produtos com qualquer outro país amigo que não fosse apenas Portugal, até então detentor do monopólio nesse comércio. Mas o Dom João tinha feito outras decisões importantes. Ele tinha autorizado a criação de uma escola de engenharia, uma escola de medicina, autorizado manufaturas, ele mandou construir fábricas de pólvora, de vidro, de tecidos, moinho de farinha de trigo. Ele tinha uma fábrica de ferro também, tinha criado uma companhia de seguros, ele cria a Justiça Brasileira, ele cria também o Banco do Brasil, a imprensa rege. Quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro era o maior entreposto negreiro das Américas. Os escravos constituíam 2/3 da população, escravos, negros forros e mulatos. A escravidão era o principal negócio do Rio de Janeiro no final do período colonial brasileiro. Os grandes empresários da época eram todos traficantes de escravos. O Dom João levou uma vida muito simples no Rio de Janeiro. Ele gostou muito do Brasil, ele costumava fazer passeios ao redor da cidade conduzindo a própria carruagem. Era nesses passeios que ele consumia os seus famosos franguinhos passados na manteiga, preparados por um cozinheiro do Palácio da Boa Vista, e que ele levava na algibeira, no bolso da sua casaca e ia comendo ao longo do caminho. O Dom João realmente adorou o Brasil e se dependesse apenas da vontade dele, provavelmente não teria voltado a Portugal. Mas o Dom João é obrigado a voltar para Lisboa em 1821. Durante esses 13 anos da permanência da corte no Brasil, Portugal sofreu muito. Foi invadido várias vezes pelas tropas de Napoleão, muita gente morreu, pereceu de fome, de guerra, fugiu do país, o país se empobreceu. Em 1820 a situação era tão crítica que houve uma grande rebelião em Portugal chamada Revolução Liberal do Porto. Liberal porque já estava contaminada pelas ideias da Revolução Francesa, que exigem a volta do rei. E o Dom João volta, aparentemente contra sua vontade. Mas ao partir de volta para Portugal, o Dom João sabia o que ele tinha feito. Ele tinha feito a independência do Brasil. O Dom João sabia que ao transformar o Brasil de forma tão profunda, tão acelerada, num período de apenas 13 anos, não havia mais a possibilidade de voltar à condição de colônia, que vigorava até 1807. Tanto assim que antes de partir, o Dom João chama o seu filho mais velho, o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I, e pronuncia uma frase célebre. Ele diz assim: Pedro, se um dia o Brasil tiver que se separar de Portugal, antes que seja para ti, que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, o Dom João sabia que tinha feito a independência do Brasil, que é de fato o que acontece no ano seguinte, em 1822. E se a corte não viesse para o Brasil, provavelmente a colônia portuguesa teria se fragmentado em 3, 4 repúblicas menores. Não haveria este país grande, de dimensões continentais, de uma cultura muito bem definida, de 190 milhões de pessoas que se reconhecem como brasileiras, que é a noção de identidade nacional que nós temos hoje. Portanto, a principal consequência da vinda da corte para o Rio de Janeiro 200 anos atrás é o próprio Brasil que nós temos hoje.